Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17. Enquanto você procura o texto, eu quero render glória ao nome do Senhor pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui nessa noite, porque o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É muito bom estar aqui. Eu amo esta casa, me sinto em casa. Vocês têm pastores abençoados. Não é verdade, irmãos? É um privilégio ter Alex e Tamara, não é não? Eu digo como amiga e como ovelha também, porque quando eles puxam a nossa orelha assim como pastores, dói, mas a gente sabe que é com muito amor. Então, eu amo a vida deles, é muito bom estar aqui, muito bom poder atender essa casa. Todos acharam 1 Reis, capítulo 17? A epígrafe do texto vai dizer assim: Elias alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, veio a palavra do Senhor a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho do Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, que dei ordem aos corvos para alimentarem você lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho do Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio a palavra do Senhor a Elias novamente e disse: Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Pula para o 13, que está escrito assim: Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça para mim um pequeno bolo e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você pode receber essa palavra glorificando o nome do Senhor? Podeis sentar. O texto que agora fizemos menção vai narrar a história de um homem. Este homem se chama o profeta Elias. Até então ninguém nunca tinha visto ou ouvido falar de Elias. Elias não tinha se apresentado ou aparecido na história. Mas no capítulo 17 ele aparece sem apresentação, ele aparece de uma forma repentina. No meio de um cenário tão caótico, pois quem estava reinando nesse momento era um rei chamado Acabe. E todos nós sabemos que Acabe comprava profetas. Os profetas que serviam a Acabe profetizavam somente o que Acabe queria ouvir, pois eles se vendiam a Acabe. Então, a terra já está padecendo por algum tempo, aproximadamente 6 meses sem chuva. De repente, aparece um profeta que ninguém nunca ouviu falar, que não está na lista de pagamento do rei Acabe, que ninguém nunca soube de onde veio, mas o texto vai dizer que ele apresenta-se perante o rei de Israel. Este rei maligno, um rei cruel, que além de tudo casou com uma mulher maligna e cruel, que trouxe a idolatria para o meio do povo e assim desviou o povo dos cultos do Senhor e começou a adorar a Baal. A Bíblia vai dizer que Elias se apresenta nesse cenário tão caótico, nesse cenário tão difícil, e a palavra que Elias tem na boca é uma palavra dura de confronto ao sistema da época. A palavra que Elias está trazendo é
é uma palavra de confronto a Acabe, que só está acostumado a ouvir o que quer. Mas Elias não fala o que o homem quer, Elias fala o que Deus manda. Elias profetiza o que Deus o direciona. Isso aqui é muito importante, porque nós não sabemos de onde Elias veio, mas sabemos o posicionamento dele, porque o texto vai dizer que ele estava diante a face do grande Deus, do seu Senhor. Eu não sei de onde Elias veio geograficamente falando, não sei de onde ele surgiu, como que ele apareceu, como que ele veio, mas eu sei a posição que este homem ocupava, e a posição dele era diante a face do Senhor. Porque, irmão, só a presença do Senhor que nos ajuda a acessar, que nos leva a acessar lugares que nós nunca acessaríamos. É só a presença do Senhor que nos apresenta em lugares que nós nunca seríamos bem-vindos. Aqui não foi Elias que decidiu ir, aqui foi a presença do Senhor que abriu acesso para Elias e disse: a sua primeira palavra, a sua primeira profecia será dentro de um palácio, será num lugar caótico, será num lugar difícil, mas Elias, fica tranquilo que a minha presença vai te acompanhar. Se você crê nisso, eu já libero para você. A presença do Senhor abrirá acessos que você nem imagina, e a presença do Senhor te acompanhará aonde você colocar a planta dos seus pés. Essa agenda era a agenda que todo pregador quer. Foi numa catedral, foi num lugar grande, foi num lugar de holofote. Mas todo o contexto e todo o cenário era triste. Só que Elias não muda a palavra independente do cenário que ele está. O palácio não compra a profecia de Elias. O palácio não compra a palavra liberada. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque tem muita gente se vendendo mediante o valor da oferta. Mas ai, glória a Deus, que ainda tem Elias na nossa geração. Pode ter muito profeta comprado, mas tem Elias que não se vende porque sabe o que carrega. Elias sabe a presença que carrega. Elias sabe o Deus que ele serve. Elias está perante a face do Senhor. Então, independente do que vier, independente do que o Senhor liberar, Elias sabe que virá cuidado da parte de Deus. A palavra que Elias vem é dizendo a Acabe: não vai chover, mediante a minha palavra. Quando o céu era cerrado, era a forma de repreensão de Deus para com o povo. Era Deus mostrando ou sinalizando ao povo que algo estava fora do lugar. Era Deus usando Elias para dizer para o povo: eu preciso que vocês voltem para o propósito. Tem algo fora do lugar. Certa vez Deus falou com Moisés e disse: Moisés, anota aí, que se o povo se desviar, se o povo voltar atrás, se o povo sair dos meus caminhos, eu, Deus, cerrarei os céus, fecharei os céus, não há orvalho sobre a terra não frutificará. Então era Deus olhando para o povo e dizendo: tem coisa fora do... Nem todo céu cerrado é o inimigo, irmão. Nem toda porta fechada é o inimigo. Tem coisa que é Deus que vai apertando para nos sinalizar e dizer: está fora do lugar. Eu preciso que você volte para a posição. Eu preciso que você se alinhe novamente. Nem tudo é o inimigo que se levantou contra a sua casa, contra você, contra os seus. Às vezes é Deus te trazendo, te apertando, te moldando e dizendo: volta pro lugar, volta pro lugar. Tu sabe da onde você nem deveria ter saído. Volta que dá tempo. Eu amo o Senhor porque o Senhor, Ele nos sinaliza, Ele nos mostra, Ele fala conosco. E Deus nessa noite está dizendo bem claro para alguém: dá tempo de voltar para o lugar, dá tempo de você me encontrar na madrugada, dá tempo de você me buscar novamente, dá tempo de você resgatar a nosso relacionamento, dá tempo, volta, essa porta fechada não é inimigo, essa porta fechada é eu dizendo: preciso que você volte para o lugar da comunhão.
Elias libera, irmãos, vai atingir também a casa dele, preste atenção. A palavra que Elias vai profetizar não vai atingir somente os vizinhos, vai atingir todo Israel. Vai atingir a casa dele, vai atingir a casa do amigo, vai atingir a casa do parente dele. Mas ele não pode mudar a palavra, porque irá atingir a casa dele. Pelo contrário, a obediência e a fidelidade de Elias vai garantir um cuidado da parte de Deus. É por isso que é bom ser fiel ao nosso Senhor, independente da situação, porque a nossa fidelidade garante resultado, garante cuidado. Elias profetiza sabendo que isso atingiria ele também, mas ai, como eu amo a palavra. Esse homem foi tão fiel à palavra que o Senhor colocou na boca dele, que Deus olhou para Elias e disse: Elias, por causa da tua fidelidade, você não vai sair no prejuízo. Por causa da tua fidelidade, você não vai ser enganado. Por causa da tua fidelidade, você vai ser cuidado, Elias. Alguém precisa entender isso, que por causa da tua fidelidade, o céu vai cuidar. Você não sai no prejuízo, não. Você não vai sair perdendo, não. O céu está cuidando de você, independente do caos que Israel está vivendo, independente do valor que Israel está perdendo. Deus está dizendo para alguém: está tudo difícil, mas você não sai no prejuízo. Não vai. Elias, sai de onde você está, irmãos. O mesmo Deus que apresenta Elias e coloca ele no palácio é o Deus que agora fala para ele: foge. O mesmo Deus que apresenta Elias é o mesmo Deus que vai falar para ele: agora você vai sair daí. Por causa da tua fidelidade eu já preparei cuidado para você. Elias, foge. E quando nós ouvimos essa palavra de fuga, nos traz um sinônimo de covardia. Está fugindo? Covarde. Mas não, você sabia que na maioria das vezes fugir garante sobrevivência? Se fica no palácio morre, mas se foge, continua vivo. Tem pessoas que têm que entender isso nessa noite. Independente do ambiente, se foi Deus que abriu o acesso, mas se Deus mandar você se retirar, saia. Deixa falar o que quiser, pode chamar de covarde, pode chamar de metido, pode chamar de metida, pode chamar de medrosa. Se Deus está dando orientação para se retirar, é melhor se retirar para manter vivo do que ficar e ser morto. É por isso que tem mesas que não dá para sentar mais, é por isso que não tem como mais ligar para algumas pessoas, tem vínculos que não dá para manter, é porque Deus está conversando conosco e dizendo: foge para garantir a sobrevivência. Fuga aqui não é covardia, fuga aqui é sobrevivência. Se ficar morre, mas se fugir, permanece vivo. Elias, sai do ambiente. Sai do ambiente porque Acabe vai buscar a tua cabeça. Sai do ambiente porque agora vão tramar para te matar. Elias, agora já te apresentei, agora está na hora de fugir. Até Elias estar no anonimato, ninguém queria correr atrás de Elias para matar ele, mas depois que Elias se apresentou, irmãos, vai sempre ter um Acabe querendo nos matar, querendo nos perseguir, querendo nos destruir. É por isso que às vezes o céu nos esconde em alguns riachos da vida, e a gente fica perguntando: mas por que, Senhor, tanto tempo escondido? É Deus falando: eu estou guardando a tua vida, eu estou guardando a tua história, eu estou guardando o teu futuro. Fica escondido que você vai sobreviver. Fica no lugar até o vento passar, que você não morre, você não retrocede. Eu sinto a graça do Senhor para liberar isso na vida de alguém. Alguém está indo para o riacho hoje se esconder, mas é para se manter vivo, porque Deus vai fazer grandes coisas, vai fazer grandes coisas, vai fazer grandes coisas através da sua vida. Foge, Elias. Foge porque eu já ordenei. Eu já ordenei. Irmão, isso aqui é muito profundo. Deus não ia ordenar. Deus já ordenou. Você percebe que Deus já estava no futuro de Elias, dizendo: Elias,
Foge porque eu já cheguei lá primeiro que você. Eu não vou ordenar, eu já ordenei aos corvos, irmãos, isso aqui é muito profundo, porque ele não disse ao corvo, ele disse aos corvos. Imagina agora os corvos de plantão, Deus dando ordem aos corvos da terra. Eu não vou dizer que é 2, 3, 4, eu vou dizer que é bastante. Deus dando ordem aos corvos e falando: fique em posição, porque meu profeta está se dirigindo ao riacho do Querite, e eu preciso que tenha cuidado, tenha alimento, tenha provisão nesse riacho durante a permanência de Elias, porque ele foi fiel. E quem é fiel ao Senhor, Deus chama os corvos da ordem e diz: cuida, alimenta, protege. Irmão, isso aqui é muito profundo. Os corvos, para o povo judaico, representa coisas ruins, mau presságio. Eles são impuros. E Deus poderia ter usado qualquer outro tipo de ave para mandar alimentar Elias. Mas ele usa o que para a gente não significa nada. Você ia querer receber alimento do corvo? Não, você ia querer receber alimento de uma águia. Porque para você a águia tem um simbolismo maior. Mas Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir. Corvos tem sinônimo de azar. E alguém está observando Elias indo para esse riacho, dizendo: agora deu ruim. Ele falou o que não era para falar, fez o que não era para fazer. E agora o mau presságio, o azar, tudo de ruim vai acontecer. Pelo contrário. Porque a nossa sorte não vem da terra, a nossa sorte vem de Deus. Para com esse negócio de abrir horóscopo para ver a roupa que você vai usar para sair no outro dia. Porque não é a cor da roupa que vai te trazer sorte no dia. Quem vai cuidar de ti é Deus. Quem vai cuidar dos teus filhos é Deus. Quem vai cuidar do teu futuro é Deus. Para de consultar joguinho, para de ir atrás dessas coisas, porque Deus está conversando conosco e dizendo: alguém está olhando para você e está vendo o corvo e está pensando: vai ter azar, vai dar errado. Pelo contrário, eu mudo a lógica humana para abençoar os meus filhos. Para de querer jogar no tigrinho para achar que vai enriquecer. O céu está conversando conosco e dizendo: eu sou o teu patrão, eu sou o teu financiador, eu sou quem cuido da tua casa. Para de olhar, fica com medo, mas Lula fez isso, Bolsonaro fez isso. Eu continuo sendo dono da igreja, continuo sendo o seu patrão, continuo assinando a tua carteira. Essa porta dessa empresa só está aberta porque Deus está patrocinando. Irmão, nós estamos falando de um homem que obedeceu a palavra de Deus. E por ele obedecer a palavra do Senhor, este homem ficou no riacho sendo alimentado de manhã e de tarde, comendo pão e carne, que pão e carne nessa época era a comida da elite, dos ricos. Esse homem não plantou, esse homem não regou, esse homem não colheu, mas por obedecer a palavra teve cuidado de Deus. Irmão, por obedecer a palavra, Deus assinou a carteira dele. Por obedecer a palavra, ele estava sendo cuidado por Deus. É por isso que eu amo o Senhor, porque Deus está conversando conosco e dizendo nessa noite: por você obedecer a minha palavra, eu patrocino os seus sonhos, eu patrocino os seus negócios, eu patrocino a sua casa. Não vai perecer, não vai morrer no riacho. Pelo contrário, está vindo corpo, está vindo alimento, está vindo pão, está vindo carne, Elias. Está vindo sustento, Elias. Não fica preocupado não, porque o corvo já está vindo. Irmão, os corvos viraram garçom. Meu Deus.
Os corvos viraram garçom de Elias. Não foi Elias que foi atrás, foi os corvos que vieram atrás. Não é você que vai atrás da bênção, é a bênção que vai vir atrás de você. Seja obediente à palavra, seja obediente à palavra. Se Deus mandou, obedeça, meu Deus. Elias fica esse período, irmão, isso aqui mexe muito comigo. Porque Elias teve a carteira assinada por Deus. Porque obedeceu a palavra. Não tenho nada contra o salário mínimo, nada. Mas tem gente que sai de segunda a segunda, faz hora extra. Obedece o patrão. Se o patrão pedir para você chegar 6 horas da manhã e sair 6 horas no outro dia, você fica. Porque você precisa do salário. Mas se Deus pedir para você fazer hora extra na casa, não, passou do horário, não dá. Se eu for quinta, eu não vou domingo. Se eu for na terça da palavra, eu não apareço na quinta. É um negócio esquisito. Se eu venho num dia, eu não vou no outro. Se as coisas não estão do meu agrado, eu não apareço. Se eu tô com o psicológico abalado, eu não vou pro culto. Se eu tô chateada, eu não apareço no culto. E Deus conversando conosco nessa noite, dizendo: aqui é o lugar que você precisa estar. Aqui é o lugar que você precisa estar, porque aqui vai ter cuidado. Aqui vai ter livramento. Aqui vai ter provisão. Aqui vai ter cura. Entra batida, sai, restaura. Eita, entrou cansada, sai animada. É aqui, Se o homem pede, nós temos. Nós rapidamente obedecemos se o homem pede. Mas se Deus pede, ou se o pastor fala: irmão, você consegue ficar na escala hoje, todo dia do culto? Eu preciso de você de terça, quarta, quinta, sexta, nas escalas. Não consigo, pastor. Mas se o patrão pedir, e o nome do salário é salário, você está entendendo que Elias está comendo alimento da elite só porque obedeceu a palavra? Elias se vestiu, se calçou, esteve no período do riacho sendo cuidado e protegido, porque Acabe estava caçando Elias. Acabe estava mandando todo mundo procurar, vamos matar o homem, e ele escondido. Ele estava no esconderijo do Altíssimo. Ai, meu Deus, vale a pena obedecer a voz do Senhor, vale a pena ouvir os comandos do Senhor, vale a pena. Se apresenta a Elias, na maioria das vezes nesse texto, sempre garantindo já o futuro deste homem. Porque o texto vai dizer que agora veio a palavra do Senhor a Elias novamente. Elias estava acompanhado da presença. Porque preste atenção, irmãos, Elias estava sozinho, mas não estava solitário. Sabia que a diferença entre sozinho e solitário? Sozinho é ausente de pessoas. Mas solidão é um sentimento de desconexão. Você pode estar dentro de um ciclo com muitas pessoas, mas você se sente? Só que aqui Elias não estava solitário, Elias estava sozinho. Porque não tem como estar solitário quando a presença está conosco. Não tem como se sentir solitário quando a presença está cercando as nossas vidas. Elias estava no riacho sozinho, mas a presença estava acompanhando ele. Então era basicamente Deus olhando para Elias e dizendo: Elias, fica tranquilo, você não está solitário durante esse período, pelo contrário, a minha presença vai garantir cuidado, vai garantir providência. O texto vai dizer que a palavra vem de novo a Elias: Elias, sai agora do riacho e vai para Sarepta de Sidom. Deus dá uma ordem, porque agora Deus fala para Elias: o riacho secou. E eu estou cuidando de você, fique em paz. Porque o fato de mudar o local, a geografia, não quer dizer que o cuidado de Deus foi alterado, pelo contrário. Mudou de geografia, não está no mesmo ambiente, não está no mesmo lugar, não está na mesma casa, mas o mesmo Deus está te acompanhando. A mão do Onipotente está sobre você. Fica tranquilo.
Só obedeça às direções. É bom ser direcionado por Deus. O texto vai dizer que Elias sai e vai agora para Sarepta de Sidom. Irmãos, Sarepta de Sidom era território inimigo. Era território dos sírios fenícios, território dos cananeus, dos gentios. Não tinha nada a ver com o povo de Israel. Já estava difícil em Israel, que era a cidade, a terra de Elias. O rei de Israel já estava caçando Elias para matar. Imagina em território inimigo. Só que eu aprendi na caminhada com Deus, que quando Deus quer cuidar e abençoar, até inimigo vira patrocinador. Até inimigo financia a obra. Até inimigo vira, cuidador da obra. Eu não sei se você crê nisso, mas Deus vai te surpreender. Você pode até pensar, Maiara, mas não gosta de mim. Maiara, mas não tem nada a ver. Maiara, nem crente é, Maiara. Maiara, você não está entendendo. Nem de crente gosta. Mas Deus está dizendo hoje para você, inimigo, quando eu quero usar, vira patrocinador, vira financiador. Ele cuida dos meus, ele cuida. Ele cuida. Eu lembro que certa vez um homem chegou lá em casa, bêbado, irmãos, nem crente era. Não gostava de crente, falava que nunca ia pisar o pé na igreja. Mas Deus usou ele para enviar comida para minha casa. Porque Deus é assim. Ele não vai usar quem você quer. Ele não vai usar quem está perto. Às vezes ele usa quem está distante. Quem você não dá crédito. Você não acredita. Que? Como? Aquela pessoa é Deus. Quando Deus quer, ele usa inimigo para patrocinar. Vai, Elias. Vai, é território de inimigo, mas eu estou contigo. Bora que eu já preparei. Olha Deus se apresentando no futuro de Elias de novo. Eu já preparei uma viúva. E ela vai te sustentar durante todo o seu tempo em Sarepta de Sidom. Irmãos, Elias não iria de passagem. Elias ia ficar hospedado na casa da viúva. Tem diferença entre você passar na casa de alguém, comer uma refeição e ir embora, do que você ficar hospedado nessa casa. Ele ia ficar hospedado de manhã, de tarde, de noite. O texto vai dizer que esse homem está chegando na porta da cidade e ele encontra a viúva que seria o meio de cuidado que patrocinaria ele, pegando graveto na porta da cidade para fazer a última refeição. Irmão, se nós fôssemos Elias agora, nesse momento, o que nós faríamos? Porque Elias é um homem muito espiritual, porque se ele fosse carnal, ele ia falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu achei que ela era rica. Eu achei que eu ia estar num cômodo bom, achei que eu ia estar numa casa boa. Ela está pegando graveto na porta da cidade. Olha a realidade da vida da mulher. Ela não tem nem para ela, como que ela vai cuidar de mim? Irmãos, cenários improváveis podem ser mudados pelo poder da palavra. A gente não tem que ficar preso no cenário, a gente tem que ficar preso na palavra. A gente tem que dar crédito à palavra, porque cenário não muda a palavra, mas palavra muda cenário. Eu não sei se você crê isso, mas eu creio nisso. A palavra pode mudar totalmente o teu cenário. O cenário é de escassez, mas eu estou debaixo de uma palavra de abundância. O cenário é contrário, mas eu estou debaixo de uma palavra de vitória. O cenário é difícil, mas eu estou debaixo de uma palavra de conquista. Alguém precisa entender isso. Você não tem poder para mudar o cenário, mas a palavra liberada, meu Deus, a palavra transforma. A palavra muda, a palavra vira, meu Deus, é a palavra. Pela força do nosso braço nós não conseguimos, mas pelo poder da palavra do Senhor. Foi a palavra dele que trouxe à existência o que não existia. Trouxe à existência o que não havia. Foi a palavra, foi a palavra, foi a palavra. Aí tem gente que está preso no cenário. Está olhando para o cenário. Está vendo o cenário difícil.
E está olhando e dizendo, não é possível. Mas se você foi cuidado num riacho, você acha que Deus não pode cuidar de você na casa da viúva? Se no riacho sozinho você teve providência, teve corvo, teve animal, teve a natureza todinha trabalhando ao seu favor, você acha que Deus não tem capacidade de usar alguém para cuidar de você, para mudar o cenário? Para, irmão, a nossa fé tem que estar naquele que nos chamou. Não é no que eu estou vendo, não é na minha conta bancária, não é na minha oratória, não é nas faculdades que eu tenho, não é no meu emprego, não é no meu patrão, não é no presidente. A minha fé tem que estar firmada naquele que me chamou. Pode estar tudo difícil, pode estar tudo complicado, mas eu vou permanecer, porque o Senhor é fiel para cumprir. Lembra de Pedro? O texto vai dizer que Pedro avista em alto mar um homem, e os discípulos pensam que é um fantasma. Jesus se apresenta e diz, não sou eu. O texto vai dizer que Pedro disse, é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter convosco. Deixa eu ir até onde o Senhor está. O texto vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz, vem. E quando ele vai, a fé de Pedro está tão firmada em Deus, que o que era líquido se transforma sólido, para Pedro andar. Pedro começa a andar sobre as águas. O que era líquido fica sólido, porque a fé está, os olhos de Pedro estão em... Mas o texto vai dizer que quando ele começa a andar, que ele vê a tempestade já estava acontecendo. Mas enquanto o olhar dele estava em Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas quando ele tira o olhar de Jesus e foca na tempestade, tem crente que é assim, começa bem. Sai do barco, anda na água, está firmado, está olhando para Jesus, mas aí começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para o boleto que venceu, começa a olhar para o marido que a cada dia está pior, começa a olhar para a rebeldia do filho. Aí o texto vai dizer que ele começa a afundar, porque o meu olhar não tem que estar na tempestade, o meu olhar tem que estar em Jesus. O olhar de Elias não estava na viúva. Elias estava firmado na palavra. A ponto de Elias olhar para ela e dizer, pega um pouquinho de água para mim. E ela dizer, sim, Senhor. Água ela tinha ainda. O que faltava era alimento. Ela vai rapidamente buscar água para Elias. Mas no caminho da ida, Elias grita, o texto vai dizer, falando, traz um pedaço de bolo. Ou traz pão. Ela olha para Elias e diz, juro pelo Senhor teu Deus. Isso aqui me pegou muito, porque Elias não chegou se apresentando como profeta. Elias não mostrou a carteirinha. Elias não chegou como pastor, como profeta, como itinerante. Elias não se apresentou. Porque quem estava com Elias fez questão de apresentá-lo. A presença do Senhor nos apresenta. Eu não preciso chegar falando quem eu sou. A presença já vai na minha frente. Eu juro pelo Senhor teu Deus. Mas qual é o momento que Elias disse eu sou crente? Qual é o momento que Elias disse assim eu sou servo, sou profeta? Não. Eu aprendi na caminhada com o Senhor que nós não precisamos sair dizendo que nós somos. O Senhor faz questão de nos apresentar. Ela olha e fala, não tenho. Eu vim buscar 2 gravetos. Irmão, isso aqui me pegou muito, porque 2 gravetos não faz fogo suficiente para muita comida. Então ela estava dizendo entre linhas para Elias que o que eu tenho é pouquíssimo. 2 gravetos vai fazer fogo para cozinhar o que eu tenho. É muito pouco. Como que eu vou dar para você? Vou ficar sem e meu filho? Eu vou ficar sem comida e meu filho também. Era a realidade dela, o cenário que ela já tinha decretado. Ela mesma tinha colocado essa sentença sobre a casa dela, dizendo, eu não tenho, não posso e não vou. Mas aí Elias vem com a palavra direcionada por Deus. E diz, não tenha medo. Faça o que você disse, mas faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela.
e não vai faltar azeite na botija, até que venha a chuva sobre a terra. Ele libera uma promessa sobre a vida dessa mulher. E essa mulher aqui não era crente. Essa mulher nunca foi num culto. Essa mulher nunca veio numa quinta. Nunca participou de um culto, mas ela creu na promessa liberada. Isso aqui é muito sério, porque às vezes nós estamos de segunda a segunda e palavras são liberadas desse altar e nós ouvimos aqui, mas quando sai lá fora parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Mas essa mulher, mesmo sem ser crente, ela recebeu a promessa, ouviu a palavra, e o texto vai dizer que ela obedeceu. Irmãos, essa mulher podia virar as costas para o profeta e dizer: não, tá louco, só tem comida para mim e para o meu filho. É meu filho. Mas ela olha para o profeta e diz: tudo bem, eu vou fazer. E vou trazer primeiro para... O profeta representava o próprio Deus. Então, basicamente, era Deus olhando para a mulher e dizendo: faz, mas faz primeiro, porque se você fizer para mim, eu garanto o seu. É que nós temos mania de vir para o culto só a fim de receber. Eu vou para o culto porque eu preciso pedir isso para Deus. Eu vou para o culto porque eu preciso receber essa vitória. Eu vou para o culto porque eu preciso. Mas aqui Deus dá uma lição. Não é primeiro o que você precisa. Primeiro faz para... Porque culto não é receber, culto é entrega. Quando eu venho aqui, eu venho pronto para entregar algo no altar. Não é eu só vir para receber, mas é Deus olhando para nós e dizendo assim: o que você veio me entregar? Faz primeiro para mim. Que glória você está entalado nessa boca que você ainda não soltou? Faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Irmão, isso aqui é muito sério. Deus vai hoje mudar algumas formas nossas de culto. E você vai ver como é bom fazer primeiro para Ele. Porque você entra quebrado. Mas quando você resolve fazer primeiro para Deus, a misericórdia dele te alcança até no último banco em que você está. Você chega quebrado, mas sai revigorado. É Deus conversando conosco e dizendo: eu estou aqui e vim receber o seu culto. Faz primeiro para mim. Eu amo a mulher samaritana, eu amo essa história. E eu já falei isso aqui uma vez. O texto vai dizer que Jesus estava no poço, a fonte da vida estava no poço esperando a mulher. Essa mulher está acostumada todo dia a ir tirar água do poço. Todo dia ela ia tirar água do poço. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, não é tirar, é primeiro entregar a Ele. O texto vai dizer que Jesus está olhando para ela, esperando ela chegar. E quando ela vem com um cântaro pronta para tirar, Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. Mas espera aí, eu vim tirar água, mas Cristo está falando: dai-me de beber. Porque com Ele funciona assim: vem primeiro, me serve. Irmão, coisa linda é chegar nesse culto, no culto da tua presença quebrado, mas pronto para servir. Ai, porque você não sai da mesma forma que você entrou, não. Essa mulher dá de beber para ele e sai com a vida transformada. Ai, meu Deus, alguém precisa entender isso. Culto é lugar de entrega. Se você veio hoje para este culto, você veio entregar algo ao Senhor. E o Senhor está disposto a receber. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque a misericórdia dele vai te alcançar. Então entrega tudo hoje. Entrega o teu melhor glória, entrega teu melhor aleluia, entrega a tua melhor oferta. Hoje o dono da casa está dizendo: faz primeiro para mim, faz primeiro para mim, que eu garanto o futuro da tua casa, do teu lar, do teu filho. Eu garanto o teu futuro. A promessa já foi liberada por intermédio da palavra. Faz primeiro para mim, que assim eu te digo: não vai faltar farinha nessa panela e não vai faltar azeite nessa botija. A mulher vai, eu quero que você preste bem atenção, porque aqui acontece um milagre extraordinário. No momento, no cenário de escassez, num cenário de improbabilidade, acontece um milagre extraordinário. Porque aqui era basicamente assim: essa mulher tinha um bocado de farinha na panela e tinha um pouco de azeite na botija. É o que tinha.
Só que no momento em que essa mulher jogava farinha na mesa para fazer a massa e jogava o azeite, quando ela olhava para a panela tinha um bocado de farinha lá. Quando ela olhava para a botija ainda tinha azeite. Aqui não foi um milagre de estoque, como aconteceu em 2 Reis capítulo 4, não. Aqui não é milagre de estoque, aqui é milagre de providência diária. Essa mulher não estava tendo estoque para dar, vender e pagar a dívida, não, igual a de 2 Reis capítulo 4. Ela não teve estoque para dar para alguém, mas todo dia tinha farinha na panela. E todo dia tinha azeite na botija. Era Deus falando com ela: você pode não ter estoque, mas eu cuido de você todos. E o que mais interessante é que só surgia farinha se ela tirasse. Porque com Deus é assim, ação e reação. Preste bem atenção aqui, porque tinha que ter um movimento. Tiro e aparece. Não é de cabeça, de cara para cima, deitada no sofá até 3 horas da tarde, que a providência vai aparecer na sua casa. É no movimento. Eu tiro e aparece. É eu orando e Deus enviando. É eu consagrando e Deus salvando. É eu jejuando e Deus me fortalecendo. Tem gente que acha que milagre acontece deitado e o anjo vai descer com a bandeja e passar na sua casa e entregar teu milagre. E Deus está falando: não, é no movimento, é na ação. Ação e reação, ação e reação. Você tira, eu envio. Você tira, eu envio. Está na hora de levantar, está na hora de reagir, está na hora de me buscar, está na hora de entregar um currículo, está na hora de se levantar, está na hora. Tem gente que acha que milagre acontece dormindo até meio-dia. Aí o anjo vai vir e servir você. Ainda vai ter coragem de te acordar, acorda, irmão. Não. Com Deus é ação e reação. No momento que ela tira da panela, aparece de novo. Era Deus falando para essa mulher: eu estou cuidando de você todos. Irmão, você nunca viu esse milagre? De você só ter uma saia, mas se usar aquela saia parece que ela não desbota. Ou você só tem um único terno, mas quanto mais você usar aquele terno, parece que ele cresce no corpo. Parece que se ajusta. Parece que quanto mais você lava, mais cor tem. Eu já vivi isso. De só usar um calçado, de usar só uma sandália. E quanto mais eu usava, parecia que mais firme, mais nova estava. Era Deus falando: você não tem estoque, mas tem providência diária. Eu cuido de você todos os dias. A mesa tem pão todos os dias. Os filhos estão vestidos todos os dias. E o valor do transporte tem todos os dias. Anda com esse carro e a gasolina não acaba. Estou cuidando todos os dias. Cozinha, o gás não acaba. É eu enviando cuidado todo dia. Se eu fosse você, eu glorificava e rendia gratidão ao nome do Senhor, porque você está aqui, porque Ele está cuidando todo dia. Nós temos que parar de ser mal agradecidos. Mas eu queria milagre de estoque, mas eu queria até para dar. E Deus está falando: não, agradece, que todo dia está na mesa, todo dia eu cuido, todo dia eu envio, todo dia tem cuidado. Todo dia. Todo dia Deus estava enviando. Era Deus sinalizando a ela: estou cuidando de você. O texto vai dizer que ela comeu por muitos, e não somente ela, mas toda a sua família. Jimmy Swagger vai dizer que essa mulher chamou a vizinhança para se alimentar dentro da casa, porque dentro da casa dela tinha alimento. Quem entrava com fome saía alimentado. Ela não convidou para o chá da tarde, para fazer reunião, não. Ela convidou para se alimentar. Você entrou aqui com fome, você vai sair alimentado. Você chegou na vida com Deus com fome, você vai sair alimentado.
Porque aqui é casa de alimento. Essa mulher não chamou para conversar. Essa mulher não chamou para ficar assistindo a Netflix de tarde. Não, vem se alimentar, vem se alimentar. Tem alimento, tem Deus dentro da minha casa. O profeta está habitando, ele não está de passagem não, ele está hospedado. Tem um cômodo para ele, Deus está dentro da casa. Preste bem atenção, a nossa casa tem que ser lugar de alimento para alguém. Não para fazer a discórdia, mas pelo contrário, para alimentar. Entrou com fome, vai sair cheio, mas cheio da palavra, cheio da presença, vai sair alimentado. O texto vai dizer que ela come por muitos dias. Muitos dias. O medo que ela tinha da fome ceifar a vida do filho dela não aconteceu. Mas o texto vai dizer que passando-se o tempo, essa mulher se depara com um filho enfermo. O filho está enfermo, a ponto de o fôlego de vida se retirar do menino. E ela pega o menino e vai correndo para o profeta. Isso aqui é muito sério porque, entre linhas, é basicamente ela indo procurar o profeta, mas o profeta estava dentro da casa. Porque, como eu disse, ele não estava de passagem, ele estava hospedado. Você sabe quem está dentro da sua casa, você sabe quem você hospeda. E quando você hospeda alguém, você todo dia tem comunhão. Todo dia você conversa, todo dia você chama a mesa. Mas passa-se um tempo que a providência diária se acostuma, ela se acostumou tanto com a providência diária. Irmão, isso aqui é coisa de ser humano. Tem vezes que Deus nos abençoa tanto e as coisas estão indo tão bem, o financeiro está tão bem, a saúde está tão bem, as áreas da sua vida estão tão bem, está uma paz, que a gente começa a esquecer que quem está hospedado é o profeta dentro de casa. A gente passa da sala para a cozinha e não conversa mais com o profeta. A gente entra no carro, no quarto, se arruma, sai e deixa o profeta. O profeta representava o próprio Deus. Então Deus estava hospedado dentro da casa da mulher. Mas na correria do dia a dia, está tudo tão bem, o menino está alimentado. O menino está com a barriga cheia. Que o menino está bem, saudável. Eu vou o quê? Conversar com o profeta? Não, não tenho tempo. Outras coisas começam a roubar o nosso tempo. O lugar do secreto não existe mais, porque agora eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho pessoas para alimentar, eu tenho um bolo para fazer, eu tenho comida para fazer, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho uma empresa para manter de pé. Não dá tempo mais. Aí o texto vai dizer que o menino morreu. Porque Deus sabe nos trazer de volta para o altar. Deus sabe nos atrair de volta. O menino morre. E o texto vai dizer que ela pega o menino e corre para o profeta e diz: você veio trazer à minha memória os meus pecados? A ponto de levar o meu menino? A ponto do meu menino morrer? No começo da história, essa mulher nem crente era. Agora ela está confessando os pecados dela. E está pedindo ajuda a Deus. Isso aqui é muito sério, porque tem gente que está vivendo nessa frieza. As coisas começaram tão bem, deu tão certo. Você pediu a Deus e Deus escutou todas as suas orações. E está tudo andando conforme você quer, como você gosta, que você se esqueceu que o profeta está dentro hospedado e não está de passagem. Mas Deus sabe nos trazer de volta, e glória a Deus por isso. Deus sabe nos atrair de novo para o lugar da oração. Deus sabe como nos trazer de volta para o secreto. Deus sabe como nos trazer de volta para o altar. Nunca foi a intenção de Deus sacrificar Isaac, mas era a intenção de Deus saber onde estava o coração de Abraão. Se estava no menino ou se estava no Deus que deu o menino. Se estava na providência ou se estava no Deus provedor. Alguém precisa entender isso, porque Deus quer hoje saber onde está o seu coração, no menino ou em Deus, nas coisas ou no Criador. Deus hoje vai sondar corações aqui para saber onde nós estamos depositando o nosso coração.
os meus pecados a ponto de levar meu menino. O maior medo dela era que a fome batesse e levasse o menino morresse. Não morreu de fome, mas o texto vai dizer que uma enfermidade o alcançou. Aí o profeta pede o menino. Dai-me o menino. Aqui não é um pedido, aqui é uma ordem. Se ele pede, ele pode ouvir um sim ou não, mas a ordem não. Ordem tem que ser obedecida, me dá. Ele pega o menino e o texto vai dizer que ele vai para o andar de cima. E essa mulher está no andar de baixo, sem controle, desesperada. O filho está morto. Ela está totalmente em caos. Mas ela já entregou na mão do profeta e ele já foi para o andar de... Irmão, cá para nós. É difícil quando nós perdemos o controle no andar de baixo e Deus, ao invés de descer e resolver na nossa frente e mostrar todas as formas que Ele vai trabalhar, nos mostrar todas as estratégias, Ele só pega para si e se retira. Você já viu esse momento de falta de controle e você fala, Deus, o que o Senhor vai fazer? E Ele nem te responde? Dá um silêncio, para um silêncio, a alma fica atordoada. O silêncio de Deus é ensurdecedor. E alguém está vivendo essa fase de descontrole total na terra. Mas, eu amo a palavra, porque no andar de cima, Deus já está com o menino nos braços. Ela perdeu o controle do menino na terra, mas Deus já está no andar de cima com o menino nos braços. Deus já deitou o menino, o texto vai dizer que Elias deita o menino e se deita 3 vezes sobre o menino. E quando eu li isso, o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse, Maiara, a mulher estava sem controle na terra, a mulher estava desesperada, e muitos dos meus filhos estão assim, sem controle, desesperados, estão cansados, mas o andar de cima, a Trindade não perdeu o controle. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo trabalhando pelos seus. Você pode ter perdido o controle da tua casa, da tua empresa, da tua história, mas Deus hoje veio dizer para você, eu não perdi o controle, eu estou no controle, o controle está nas minhas mãos, fica tranquilo. Tu não precisa saber como eu vou fazer, tu não precisa saber como eu vou ressuscitar, tu não precisa saber quais são as minhas estratégias, você precisa confiar em mim. Você precisa confiar em mim. Eu não vou te mostrar como eu vou fazer, eu vou te mostrar o resultado do que eu vou fazer. Eu não vou te mostrar como vai acontecer, eu vou te mostrar o resultado do que vai acontecer. Deitou 3 vezes sobre o menino. Pai, Filho e Espírito Santo. E o pedido de Elias é, Senhor, traz vida ao menino. Senhor, traz vida ao menino. E o texto vai dizer que Deus ouviu. Aí você não entendeu. Deus ouviu a voz do profeta. E o texto vai dizer que o fôlego voltou ao menino. Aí o profeta pega o menino. Pensa, irmão, essa mulher lá embaixo, desesperada. O que está acontecendo? O que ele está fazendo nesse quarto? Como que ele vai descer? Ele vai descer com o menino morto ou vai descer com o menino vivo? Como que vai ser? Tem gente que está todo dia se perguntando isso para Deus. Mas Deus, de onde vai vir? Como que vai ser? Como que vai acontecer? E Deus está falando, eu não vou te mostrar a forma que eu vou trabalhar, mas eu vou te mostrar os resultados. Ele desce com o menino. Olha para a mãe e diz, toma o teu filho vivo. Você está aqui comigo, igreja? Toma o seu filho. Toma o seu filho. Porque subiu morto, mas vai descer. Subiu morto, mas vai descer. Vai mexer totalmente com a lógica.
ninguém vai entender o que aconteceu, porque subiu morto. Alguém viu subindo morto. Alguém viu sem vida. Alguém passou pela porta da tua casa e viu tudo ao contrário. Alguém está olhando para você e está dizendo, mas está morto, está sem vida, está sem fôlego, mas subiu morto, porém vai descer vivo. Entrou nesse culto morto, mas vai sair daqui vivo. Entrou nesse culto morto, mas vai sair deste culto vivo. Ele olha para a mulher e diz, toma o teu filho vivo. E o texto vai dizer que essa mulher se maravilhou e acreditou na palavra do profeta. Eu quero que você receba essa palavra, porque eu não sei o que você chegou, como você chegou aqui, o que você está carregando morto. Mas eu sei que Deus está pronto para trazer vida ao que você pensa que está morto. Lembra da filha de Jairo? Eu encerro aqui. Jesus entra na casa e diz, fiquem tranquilos, a menina não está morta, ela está dormindo. E quem está ao redor começa a rir. E essa foi a estratégia de Deus para revelar a intenção do coração de quem estava dentro da casa. Porque tem muita gente que anda com a gente e chora, mas a intenção do coração não é a mesma que transmite no rosto, não é. Está chorando por fora, mas por dentro está falando, bem feito, eu avisei. Aí Jesus usa umas estratégias, dá umas respostas e diz, fica tranquila, a menina está dormindo. E aí quem estava chorando começa a rir. Revela a intenção do coração de quem estava dentro da casa. Aí Jesus olha e fala, então sai todo mundo. Agora que vocês se revelaram, agora que mostraram quem realmente vocês é e o que vocês estão pensando, eu quero que vocês se retirem do cenário de milagres. Porque cenário de milagres vai ficar quem acredita. Não é quem quer ver, é quem acredita. Não é quem só quer contemplar para contar no grupo do WhatsApp, é quem acredita. É por isso que eu amo a palavra. Só vai ficar do nosso lado, só vai ficar na vida com Deus, só vai andar conosco quem acredita no milagre, quem acredita na palavra liberada. Quem só tá para ver, só quem tá para compartilhar no WhatsApp, só quem tá tirando foto para mandar pro amigo. Deus está falando, eu já te encontrei aqui, sai. Pode sair da casa, vai ficar quem acredita. Aí o texto vai dizer que Jesus ressuscita a menina. Não estava morta, estava dormindo. Deus trouxe a vida. Eu quero que você se coloque sobre os pés nessa noite. Porque pode entrar morto, mas vai sair. Se você crê nessa palavra, curva a sua cabeça. Em oração, eu quero que você libere sobre a sua casa e sobre a sua vida. Senhor, eu entrego hoje o que está morto. Está fora do meu controle, eu já perdi o controle. E glória a Deus por isso, porque hoje eu entrego nas suas mãos. Eu entrego o meu físico, eu entrego o meu emocional, eu entrego o meu psicológico, eu entrego o financeiro, eu entrego o meu casamento. Eu não sei qual área da sua vida está beirando a morte. Eu não sei qual área da sua vida está perdendo o fôlego. Eu não sei se é a sua vida espiritual, que a cada dia está definhando e você está desesperado. Deus está dizendo, me entrega nessa noite, libera no altar, porque vai subir morto, mas eu vou garantir que desça vivo, vai trazer vida, vai ter vida sobre a sua casa. Senhor, nessa noite nós cremos no poder da tua palavra, Senhor, e eu creio que ela é fiel, ela é poderosa, Senhor, para trazer existência ao que não existe, ela é poderosa para fazer coisas visíveis ao que era invisível. Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, nessa noite, que a tua palavra se apodere de cada vida, de cada irmão que aqui está, que quem entrou, Senhor, meu Deus, precisando de uma providência, que quem entrou, Senhor, debaixo de uma direção, que quem entrou, Senhor, meu Deus, seja cuidado, seja, Senhor, meu Deus, restaurado, Senhor, meu Deus. E se alguém está como essa viúva, que perdeu o menino, que perdeu o controle, que perdeu a perspectiva de vida, mas, Senhor, meu Deus, nessa noite eu creio que o Senhor vai devolver vivo, vai devolver restaurado. Esse casamento não vai acabar,
acabar. Senhor, meu Deus, essa pessoa não vai definhar dentro deste quarto. Espírito Santo, eu te peço, vai de encontro, Senhor, equilíbrio emocional, equilibra a mente, Senhor, dos teus filhos. Ele não vai morrer à deriva, pelo contrário, o Senhor vai liberar vida sobre esta casa, vida sobre essa pessoa, viva sobre este lar. É vida que nós liberamos, Pai. Espírito Santo, tu conhece, tu sonda. Senhor, vai de encontro. Senhor, meu Deus, vai de encontro no quarto, nas noites mal dormidas. Senhor, meu Deus, muitas noites mal dormidas, preocupado com o futuro, mas a tua palavra nos garante que o Senhor já está no nosso futuro, que o Senhor já está cuidando do nosso futuro. O Senhor já ordenou aos corvos, o Senhor já ordenou, o Senhor já deu ordem, Pai. Não vai dar, já deu ordem. Não vai perecer nesse riacho, não vai morrer nesse deserto. Senhor, meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, vai de encontro agora, vivifica a alma, Senhor. Senhor, dá fôlego para essa pessoa. Não deixa ela desistir no caminho, mas firma o pé dela na rocha, porque nós sabemos que sem ti, sem a tua presença, nós não conseguiríamos. Não é pela força do nosso braço, é pela tua presença. Então eu te rogo, Senhor, nos cerca com a tua presença. Não deixa nós desanimarmos, não deixa nós voltarmos para trás, não deixa a frieza espiritual invadir o nosso ser, mas pelo contrário, Senhor, nos sinaliza, nos atrai para o altar de novo, Senhor. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, trabalha em nosso meio, trabalha, Senhor, em nosso meio. Eu te peço, Espírito Santo. Da vida, Senhor, da vida. Da vida, Senhor. Cante isso nessa noite. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar. Declara isso nessa noite. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Declara, vai. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Declara isso. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Declara isso.
isso, vai! Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Ave